abraço para vocês, até amanhã. Sejam bem-vindos, vocês estão chegando agora também no RS Acontece. Quem acompanhava o Donos da Bola, fique conosco. O RS Acontece está disponível também no Facebook, facebook.com/BandRS, ou então me manda um WhatsApp no 51 98149 9249. O RS Acontece vai contar hoje uma história de luta e de vitória. Na verdade, são 13 histórias. 13 meninas que muito cedo estiveram entre a vida e a morte. Passaram parte da infância entre brinquedos com bonecas e tratamentos agressivos para combater um câncer que chegou cedo demais. Vencido o desafio, chegou a hora de comemorar a chegada dos 15 anos. O Evandro Haas acompanhou o baile de debutantes dessas heroínas, com direito à valsa com alunos do Colégio Militar. Você vai acompanhar em instantes e vai ver também. Morte num cartão postal. Jovem de 17 anos é morto após ser espancado em confusão generalizada na orla Moacir Scliar. Violência sem fim. Mais de uma dezena de mortos no trânsito gaúcho no fim de semana. Em Bom Jesus, população colocou fogo no carro de um homem que atropelou um idoso. Planeta B. Centenas de pessoas protestam no Parque da Redenção pedindo proteção ao meio ambiente. Polêmica. Audiência pública na Assembleia Legislativa debate a instalação de mina de carvão na região metropolitana. A exploração é incompatível com a natureza? É brincadeira. Com a chegada do Dia das Crianças, coleta de brinquedos quer garantir carinhas felizes no dia 12 de outubro. Vamos falar nessa abertura do RS Acontece da verdadeira festa da vitória. 13 meninas realizaram nesse domingo um baile de debutantes. Além do desejo de celebrar os 15 anos, como sempre sonharam, todas derrotaram o câncer, ainda muito jovens. Uma valsa que jamais será esquecida. O Evandro Haas nos traz uma boa notícia para a gente abrir a semana aqui no RS Acontece. 12 princesas adolescentes com o mesmo sonho: a cura do câncer. E depois o baile de debutantes. Desde o diagnóstico, o olhar no horizonte significa o início da luta e o combate contra a doença. Sonhar não custa nada. Eu vou invadir aqui a sala de espera, onde as meninas estão nervosas, porque o baile vai começar em minutos. Estão revisando tudo, estão observando lá as meninas? A número 1 está aqui, olha. Nervosa. Menina, como é que tá o coração? Me conta. Muito ansioso. É mesmo? Uhum. E a emoção? Demais. Faz 5 anos que eu fiz o transplante de medula. E hoje é só alegria? Sim. Na verdade, eu fui diagnosticada com leucemia quando eu tinha apenas 2 anos e fiquei de tratamento até os 6. Aí, né, eu tinha que fazer a terapia, tanto física quanto emocional, por causa que eu não conseguia andar, por causa que eu fiquei muito tempo dentro de uma cama. E por causa da dieta, do tratamento, eu não podia comer muita coisa. Aí, por causa disso, eu ficava com pouca imunidade. Aí eu acabei pegando, né? Aí eu tô nervosa. Eu peguei pneumonia, né? Mas tô melhor agora, tô curada. O Instituto do Câncer Infantil, através do projeto 15 Anos Dourados, realiza a 3ª edição do baile, que além da autoestima, valoriza as famílias e pacientes que estão em tratamento. Uma menina fazer 15 anos e ter uma festa devia ser para todos. E a gente sabe que nem todos conseguem, mas não por não poderem, mas por não estarem aqui com a gente. O apoio que a gente, enquanto Instituto do Câncer Infantil, dá é justamente onde envolve essas questões. A questão emocional, a questão psicológica, afetiva e as questões de saúde também, no sentido de tratamento, né? Esse é um mês muito importante para nós, né? Que é o Setembro Dourado. Por isso essa festa acontece em setembro ainda. Para as meninas viverem um sonho, elas pararem com aquele momento de talvez sofrimento do pós-tratamento, de talvez conflitos familiares que isso vem ocasionar dentro da família. Então a ideia é que elas parem tudo e vivam um conto de fadas. A adolescente Luíse, moradora de Alvorada, diagnosticada com um tumor maligno, teve através da família a força para lutar e nunca desanimar. Acreditar na medicina e na equipe médica foram objetivos fundamentais para chegar na cura. Meu câncer foi na tíbia e eu fiquei 1 ano e meio sem caminhar, andando só de muleta e de cadeira, e eu fiz diversas cirurgias para conseguir curar
essa coisa assim que tinha em mim. Eu fui compreendendo, eu fui entendendo e aí eu consegui refazer assim as muralhas para conseguir ser forte. Mãe de debutante é igual mãe de Miss, né? É verdade isso? É, com certeza. Ela é bastante ansiosa e muito feliz com esse dia. E nós também, a gente quer comemorar a vida agora. Daqui pra frente, só comemorações. A gente praticamente larga tudo, né? Porque o apoio é fundamental, a presença é fundamental e apesar de toda a dificuldade, todas as incertezas, a gente tem que se manter em pé e demonstrar sempre otimismo para ela, né? E confiança para ela, né? Mesmo tu vendo todo o sofrimento dela ali, tem que se manter e o apoio é muito importante. As cicatrizes da quimioterapia no corpo da Maiara não são mais problema, mas ficarão guardados de uma forma diferente. Aqui tinha o meu catéter, né? Mas quando eu fui retirar ele, eu pedi pro médico, antes dele me dar anestesia, guardar pra mim. Meu catéter tá hoje guardado dentro de uma caixinha de vidro. E é, como diz, é a minha vitória, aquele dali é a minha vitória. O sonho e a luta andam juntinhos na mente das 12 debutantes do Instituto do Câncer Infantil, mas a autoestima é elevada sempre. Baita vitória. Olha, pouco mais de 200 pessoas participaram nesse domingo de uma marcha pelo clima aqui em Porto Alegre. Em todo o mundo, foram mais de 4.000 mobilizações. Na capital gaúcha, a caminhada foi no Parque Farroupilha. Os manifestantes cobraram compromissos dos governos na defesa do meio ambiente. Aqui no Rio Grande do Sul, também ocorreram protestos contra a instalação de uma mina de carvão em Eldorado do Sul, na região metropolitana. Aliás, a mina de carvão é o tema de uma audiência pública que deve lotar o Teatro Dante Baroni na Assembleia Legislativa no fim da tarde de hoje. Trata-se da maior polêmica do momento, quando o tema é o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. De um lado, um mega projeto de mineração capaz de dar arrancada no esperado polo carboquímico gaúcho e com perspectiva de alto impacto no crescimento do PIB. Do outro, a inconformidade com a utilização do carvão e principalmente a possibilidade de existência de uma mina próximo ao delta do Jacuí, junto a Porto Alegre e os possíveis danos ambientais. Nós estamos falando da mina Guaíba. Quem propôs essa audiência foi o deputado Edgar Preto, do Partido dos Trabalhadores, que está conosco aqui no estúdio. Obrigado, deputado, por estar conosco nessa tarde. A audiência pública é aberta, né? Qualquer pessoa da comunidade pode participar. Exatamente. É às 6 horas da tarde, no Teatro Dante Baroni da Assembleia Legislativa, que é o espaço físico maior que o parlamento tem. Quando lançamos a proposta, já o convite da audiência, em poucos dias mais de 1.000 pessoas se inscreveram para acompanharem a audiência pública, então, que tudo indica, será bem concorrida a audiência pública. Temos a confirmação do Ministério Público Estadual e Federal, do Governo do Estado, através da Secretaria de Minas e Energia ou da FEPAM, que terá o espaço assegurado, da empresa que é responsável por esse empreendimento, que é a Copelme, e parlamentares. Eu fui o que pedi primeiramente, mas é subscrito por mais 9 parlamentares de vários partidos políticos, porque não é pouca coisa que nós estamos tratando, né? A audiência pública ela não é deliberativa, né? Ela não decide o que vai ou o que não vai adiante, mas é importante para esclarecer pontos. Esse é o principal objetivo. Exatamente, esse é o papel do parlamento também, de uma audiência pública. Nós pedimos à FEPAM que realizasse, pelo processo formal para a licença inicial, que fizesse também uma audiência pública sobre esse processo em Porto Alegre, porque na legislação ambiental todas as comunidades impactadas por um grande empreendimento deverão ser consultadas. Sim, acabaram ocorrendo lá em Charqueadas, em Guaíba. Era para ser primeiramente só teve Charqueadas. Aí concordaram então fazer em Eldorado do Sul, que é o local onde vai se realizar esse empreendimento. O Ministério Público já realizou uma no Ministério Público e agora nós pela Assembleia. Mas eu continuo gestionando e solicitando que a FEPAM, o Governo do Estado, possibilite que, por essa tramitação formal do processo na FEPAM, que tem a possibilidade de uma audiência pública em Porto Alegre. Porque essa é uma audiência do parlamento. É do parlamento, mas tem já a confirmação de todos esses atores que é necessário se conversar. O que nós estamos buscando é respostas. Trata-se da maior mineradora a céu aberto do Brasil e se ela se concretizar. Como você disse, nós estamos em linha reta a 15 quilômetros de Porto Alegre, a 2 quilômetros do delta do Jacuí, que é como poderia ser chamado o pulmão do Rio Grande do Sul. É a principal fonte de água potável que abastece Guaíba, portanto a nossa água da capital, da região metropolitana, sai desta fonte.
Então, óbvio que nós não podemos achar normal um empreendimento como esse sem as respostas necessárias. Eu quero saber, por exemplo, vai ter impacto, tem alguma margem de risco e se houver essa margem, como que a empresa pode nos explicar que ela está se preparando para isso? Eu acho que essa talvez seja a principal resposta que a gente precise, porque a empresa garante que todos os padrões ambientais são cumpridos, que não há nenhum risco de contaminação. Agora, como é que a gente sabe que isso efetivamente vai se realizar dessa forma? Exatamente. Então, esse é o objetivo da nossa audiência, é buscar respostas, é oferecer para Porto Alegre esse conjunto de questionamentos. Como será o risco da nossa água? No futuro, a nossa capital, Porto Alegre, a região metropolitana, vai ou não vai ter a possibilidade de conviver com uma nuvem de fumaça ou de pó, de algo tóxico ou não? Eu sei que a tecnologia evoluiu muito. Então, com toda a responsabilidade que nós temos de saber que é importante o investimento para o Rio Grande do Sul, que precisa gerar emprego, mas também uma questão que fica. E as famílias que lá estão? Lá não é uma área a céu aberto, não é uma área limpa. Lá tem agricultores, lá tem agricultura, lá tem produção, lá tem famílias que moram, sobrevivem dali. Qual é o impacto disso? Para onde vai essas famílias? Qual é o número de emprego inicial para gerar e quantos empregos perderão que já estão ali? Dizem que pode circular no empreendimento como esse, funcionando, em torno de 2.000 caminhões ali ao entorno. São coisas que é ditas e as pessoas querem saber. Deputado, a gente tem versões nesse processo. Uma versão da empresa e, sobretudo, o movimento ambiental muito forte contra a instalação dessa mina Guaíba. Como é que se faz para dirimir esse processo? Como é que a gente busca uma opinião que não tenha, de fato, ou um interesse econômico ou um interesse ideológico nesse processo? Esse é o grande exercício, me parece, é você separar as questões. Porque houve avanço no carvão. Mas o carvão a gente sabe que tem problemas também. Tem problema, a tecnologia, como eu disse, evoluiu muito. Nós temos áreas importantes aqui no Rio Grande do Sul que também são passíveis de receber um empreendimento como esse. Candiota, a região sul, por exemplo, é uma delas, É necessário essa evolução. Se nós estivéssemos tratando, André, do final de todas as possibilidades de energia, digamos que o petróleo terminou, que a única fonte é o carvão. A única fonte que é ali. Vale a pena correr os riscos? Vamos avaliar. Mas nós não estamos ainda nessa situação, então me parece que nós temos um tempo para tirar todas essas dúvidas que a população tem que ter. Eu estou trabalhando nessa perspectiva, que as pessoas participem, que possam questionar, que possam opinar, porque é o nosso futuro. É importante que seja bem esclarecido e dado assodado, Essa é a possibilidade que nós queremos. 6 da tarde na Assembleia. Quem chegar lá ainda tem como entrar ou só quem já fez a inscrição pelo... Não, é por ordem de chegada, vai entrando. Nós estamos pleiteando ainda ao presidente que possa disponibilizar um telão no saguão para que quem vai ser bem concorrido, né? Possivelmente. Então, quem ficar de fora possa não sair frustrado, possa acompanhar o debate que está acontecendo lá dentro. Mas vai ser, sem dúvida nenhuma, com a responsabilidade que temos, que o parlamento precisa ter neste momento, será um bom debate. Deputado, uma boa audiência pública. Muito obrigado. Obrigado por estar com a gente aqui. Olha, o final de semana foi violento e com mortes no trânsito do Rio Grande do Sul. Ao menos 14 pessoas perderam a vida em acidentes. Em Rio Grande, 2 pessoas morreram em um acidente envolvendo uma charrete e um caminhão na noite de sexta-feira. Foi no quilômetro 18 da BR-392. Uma mulher de aproximadamente 30 anos morreu no local. Um homem de 35 foi encaminhado para o HPS de Rio Grande, mas não resistiu aos ferimentos. Na Serra, em Caxias do Sul, uma pessoa morreu na manhã de sábado. O motorista teria perdido o controle do veículo e colidido em um poste. A vítima, identificada como Micael Machado Pereira, morreu no local. Também na Serra, a colisão entre um caminhão e uma moto deixou 2 pessoas mortas em Garibaldi. Um caminhão teria invadido a pista contrária e colidido frontalmente com a motocicleta. Fernando Miranda dos Santos, de 32 anos, e Renata Miorelli, de 31, morreram no local. O motorista do caminhão teve ferimentos leves. No mesmo dia, em Pelotas, uma jovem de 23 anos morreu após uma colisão entre 2 carros. O acidente ocorreu entre um Gol e um Fiesta, que bateram de frente. A vítima chegou a ser encaminhada ao hospital, mas não resistiu. Olha, também houve registro de mortes em acidentes na cidade de Santa Cruz do Sul, Portão, Nova Esperança, Fontoura Xavier, Três Coroas, Vista Alegre e Farroupilha.
Em Bom Jesus, na Serra, um idoso foi atropelado na noite desse domingo. Sebastião da Silva Bueno, de 75 anos, foi atingido por um Celta na RS 110. O condutor do veículo fugiu do local, mas foi localizado e preso. O motorista preso teve a casa depredada e o carro incendiado por moradores. Os autores do incêndio foram identificados pela polícia e um inquérito sobre o caso deverá ser aberto. Aqui em Porto Alegre, um jovem de 17 anos morreu espancado após ser agredido na orla do Guaíba na noite desse domingo. Os acusados pelo espancamento já foram identificados. Da redação, o repórter Jonathan Bittencourt tem os detalhes desse incidente na orla Moacir Sclia. Jonathan, uma boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde para quem acompanha o RS Acontece. A vítima foi identificada como Aderson Júnior Martins Floriano, de 17 anos de idade. 2 grupos estariam envolvidos nesse crime. Eles estavam presentes na orla do Guaíba desde as 6 horas da tarde de domingo. E as informações que nós temos da polícia é de que estavam consumindo drogas e também bebidas alcoólicas no local. Foi por volta das 11 horas da noite que teve início um desentendimento. As motivações ainda não foram esclarecidas. As garrafas que eram usadas para consumo das bebidas alcoólicas se transformaram em armas e 3 jovens acabaram atingindo Aderson Floriano. Agrediram ele fisicamente, só que um deles foi o responsável pelo ferimento que provocou a morte da vítima. Ainda não há informações sobre um dos suspeitos, que ainda está sendo procurado pela polícia, no caso, se buscando a identificação, mas outros 2 já foram identificados. As informações também da Polícia Civil apontam que a vítima chegou a ser levada por volta das 11h40 da noite para o hospital de pronto-socorro, só que chegou já sem resistir aos ferimentos e acabou morrendo no local. Informações que nós temos agora, que chegam na nossa produção, é de que o sepultamento de Aderson está previsto para acontecer amanhã, às 9h30 da manhã, no cemitério São Miguel e Almas. O velório vai ter início às 8 horas da noite. Ainda relacionada à questão das investigações, a Guarda Municipal informou através de nota que as câmeras de videomonitoramento no local não captaram o momento do crime porque estavam apontadas para outra direção, André. Bebida demais, né? E onde é que estava a Guarda Municipal também nesse momento, que é responsável pelo policiamento ali daquele local. Moradores do bairro Cidade Baixa voltam a se queixar de desordem pelos frequentadores do local. Os desfilantes de um bloco de carnaval que passou pela João Alfredo nesse domingo não tiveram vergonha. Você vê aí, vergonha alguma, em urinar em via pública. O flagrante foi feito por um morador da rua. Os problemas no bairro serão debatidos nesse mês numa comissão na Assembleia Legislativa. Ou seja, o pessoal perde completamente os princípios de civilidade, urinando em via pública e depois deixou um rastro. Aí você vê o bloco também em outra rua da capital. Lembrando que esse evento não foi autorizado pela Prefeitura Municipal. Pontos de entrega voluntária do lixo em Canoas, na região metropolitana, estão sendo vandalizados. Os locais servem para evitar focos de lixo nas vias públicas da cidade. A Karine Flores está por lá e nos traz detalhes. O que está ocorrendo aí em Canoas, Karine? Uma boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Realmente a situação muito complicada aqui em Canoas por conta do vandalismo. Eu vou mostrar para vocês que esses pontos de entrega voluntária são exatamente ali, ó, onde tem aquela plaquinha. São 20 pontos desse tipo que são espalhados aqui pelo município. Eu estou agora no bairro Fátima, bem no começo de Canoas. E esse é o local onde as pessoas deveriam concentrar esse lixo. Só que o que está acontecendo é que são vários focos de incêndio. Em 30 dias, porque esse projeto é bem novo aqui na cidade, em 30 dias já foram 6 focos de incêndio. A gente tem algumas imagens que foram registradas, porque muita gente acaba vindo até aqui fazendo esse vandalismo, colocando fogo nesse espaço que deveria ser uma opção para a cidade, né? Para aquelas pessoas que precisam colocar entulho de obra, algum móvel, alguma coisa de madeira, não sabem onde colocar, esse é o ponto certo. Mas aí com esses incêndios a situação acaba ficando muito complicada e colocando em risco até a vida de quem passa por aqui. Comigo está o secretário adjunto operacional de serviços urbanos aqui de Canoas, o Paulo Ricardo Osório. É realmente muito complicado, né? Chega a dar uma decepção, porque vocês fazem esse projeto para melhorar a vida das pessoas e os vândalos acabam colocando fogo. Boa tarde. Boa tarde. Realmente é complicado porque o projeto deu certo. A gente tem feito aí essas investidas de instalar esses PEVs em locais onde tinham focos de lixo, né, ou descarte irregular de material. E aí, em pontos, por exemplo, tem sido muito aceito, o pessoal tem elogiado muito, não é, esses locais.
Infelizmente acontece esse tipo de coisa que causa um problema, acionar bombeiro, poluição ambiental, estragar o material, quer dizer, e tem sido muito reprovada. Eu tenho acompanhado pessoalmente aqui, logo após os sinistros, e os moradores da região realmente reprovam muito isso, porque acaba causando todo um transtorno e um problema para a sociedade em geral. E esse lixo pode até se espalhar, né? Porque esse fogo, aliás, pode até se espalhar, porque esse lixo é levado aí para outro lugar e se tem um foco de incêndio, pode causar aí incêndio em outro lugar. Realmente, o que a gente tem procurado sempre, quando eu recolho, que não é o caso hoje, né, começou a mexer no lixo, a gente observa que já tem focos de incêndio. Então, separa esse material, aguarda alguns dias para não misturar com outro, que acaba dando problema lá no descarte, né, no depósito, no caso, no pátio lá da SBR. Então, realmente é bem complicado, causa todo um transtorno desnecessário a todo mundo, não é verdade? A gente percebe aqui que na redondeza, até vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar também, que se a gente seguir caminhando aqui e ver até o final assim da rua, tem muito lixo e esse não é o lugar para esse lixo todo. Então, realmente, uma batalha que vocês têm enfrentado por aqui, né? Realmente, justamente instalado, nós temos 2 pontos aqui, nós temos um ponto aqui e a mais ou menos 1 quilômetro, 600 metros, temos outro ponto e casualmente o pessoal ainda continua, infelizmente, descartando na via, que causa um outro problema, né, de poluição ambiental, mau cheiro, enfim, desnecessário porque tem um local próprio para isso e, como eu falei antes, bem aprovado pela sociedade em geral. É um lixo que eles colocam que não é o lixo adequado para esse espaço, né? Porque, por exemplo, o lixo orgânico tem que ter outro local, mas acabam colocando também aqui. Esse é um local, por exemplo, que o pessoal faz essa separação de lixo, né? Traz o saco de algum lugar, né, os sacos, separam aquilo que eles querem e o rejeito jogam na rua, causando um problema. E aí mistura esse lixo aqui com os demais lixos que podia ser aproveitado, porque tudo isso é reciclável, né? Então, na verdade, não é. O objetivo desse aqui é um tipo de material, mas o pessoal tendencia e continua colocando o lixo orgânico em local impróprio. A gente aconselha, nós temos a coleta domiciliar, né? É aquela do caminhão, que é própria para esse tipo de lixo e para o local destinado, que é um outro tipo de aterro, né? Que é o sanitário lá no Guajuviras. Realmente essa situação é complicada, ali tem direitinho explicando o que as pessoas podem colocar aqui, o que as pessoas não podem colocar, qual o lugar mais adequado. E falta um pouco de conscientização, né, André? Então a gente faz esse apelo para as pessoas que fazem isso, esses vândalos, que eles tenham mais respeito, porque as pessoas usam esse espaço, é importante para muita gente, é prejuízo para a cidade, é prejuízo para todo mundo que mora aqui no município, então realmente tem que ter essa conscientização, né? Não leva nada. Fazer isso é só prejuízo para todo mundo. André? Ficar tudo feio, né? Não precisava estar assim. Lixo mal descartado, incêndio, ou seja, o lixo incendiado, queimado por vandalismo, gente urinando na rua, pessoas bebendo e se matando num cartão postal da cidade. Qual é a sociedade que a gente está construindo de fato, hein? A gente vai adiante. Como é que estão as calçadas da sua rua? Um levantamento mostrou que Porto Alegre está em 4º lugar entre 27 capitais brasileiras no que diz respeito à qualidade dos passeios públicos. Como é que isso foi apurado? Nós já mostramos. A administração da cidade passou por uma cirurgia. As melhorias na Praça da Alfândega foram entregues na manhã de hoje. O espaço é o primeiro local finalizado no novo contrato do município de manutenção de imobiliários de parques e praças da cidade que andavam danificadas. Os trabalhos no local começaram no último dia 6. Entre as melhorias estão a recuperação do pavimento de pedras portuguesas, uma das principais características do local, além dos brinquedos e bancos que você vê por aí. Um levantamento realizado pela ONG Mobilize entre março e junho desse ano mostra que Porto Alegre está em 4º lugar do país quando o assunto é calçadas. A repórter Karine Flores foi conferir a situação dos passeios públicos aqui na capital. A calçada é tão estreita que muitos pedestres caminham pela rua. Os alunos dessa escola, eles ocupam toda a área da calçada e a gente não consegue passar, tem que fazer a volta pela rua, né? Porque a calçada é estreita e tem árvores. Então ela fica mais estreita ainda. Esse problema acontece na Rua Duque de Caxias, no centro. Mas situações desse tipo não são exceções. Se fosse uma prova, Porto Alegre seria reprovada. A nota média das calçadas da cidade ficou abaixo de 8, que é o mínimo para uma caminhada segura, segundo um levantamento feito pela ONG Mobilize em 27 capitais brasileiras. O estudo analisou o pavimento apenas de edificações públicas. Como é cobrado do proprietário de fazer uma calçada boa e manter ela, a gente viu que deveria partir do poder público que as calçadas estivessem em boas condições. A pior calçada da cidade, com nota de 4,57, fica em frente a uma unidade básica de saúde no bairro Partenon. É muito difícil 2 pessoas caminharem lado a lado, de tão apertada. O poste torna o espaço ainda mais restrito. É muito ruim de caminhar nela.
causa que ela é muito estreita para passar, assim, 2 pessoas não tem como. A proximidade com o viaduto dificulta a travessia. Essa mulher se arrisca caminhando na via em meio aos carros. Jaqueline enfrentou o desafio de passar pela calçada minúscula com um carrinho de bebê. Realmente é muito complicado. 2 pessoas já fica complicado passar aqui, né? Só que a situação ficou ainda pior quando ela tentou entrar no posto de saúde. Como não há uma rampa de acesso, ela teve que subir pela escada. Durante vários momentos, as rodas do carrinho trancavam e a criança quase caía. Um verdadeiro sufoco que se repete com cadeirantes. Então isso daí foi bem ruim justamente por ser um equipamento público e de unidade de saúde. Segundo o levantamento, apenas 2 calçadas em Porto Alegre alcançaram a nota 8. Essa é uma delas. Basta caminhar um pouco por aqui para perceber que ela está bem cuidada e que há também um amplo espaço para que os pedestres possam caminhar. Essa calçada fica em frente ao Tribunal Regional do Trabalho, na Avenida Praia de Belas. Essa pesquisa ela teve um enfoque tanto técnico em termos de qualidade da infraestrutura, das calçadas, das larguras, enfim, como também um aspecto subjetivo da percepção do pedestre que caminha. Então ele teve todo um cuidado de observar o nosso sentimento de segurança e conforto quando a gente está caminhando. A calçada com a melhor avaliação fica na Rua Sarmento Leite, em frente à Faculdade de Arquitetura da URGS. A arborização, condições para a travessia de pedestres e o piso tátil foram alguns dos requisitos alcançados. Ela tem uma largura suficiente, né? Tem rampa de acessibilidade nos pontos das esquinas e ali onde tem semáforo também. Outra coisa positiva aqui nessa calçada é que o semáforo tem bastante tempo para atravessar. Então isso é positivo também para o pedestre. Que essa boa calçada seja na Faculdade de Arquitetura já nos dá uma esperança, né? Sobre o posto de saúde, a Secretaria Municipal de Saúde informa que a calçada em frente à unidade Bananeiras está com trânsito restrito em parte, pois uma rampa de acesso está sendo construída no pátio interno. A obra deve ser concluída até esta sexta-feira e o passeio é, enfim, liberado. E em 12 dias é momento de fazer as crianças mais felizes em um dia que é todo para elas. Para garantir que nenhuma menina ou menino fique sem a alegria de ganhar um brinquedo, a Prefeitura Municipal está recolhendo doações para entregar às comunidades, especialmente as mais carentes. Conosco aqui no estúdio, a primeira-dama de Porto Alegre, Tainá Vidal, que tem coordenado essa mobilização e no sábado já estava lá recolhendo donativos na usina do gasômetro. Obrigado por estar conosco, Tainá. Isso mesmo, prazer estar aqui de novo com vocês, André. Tive a felicidade de te encontrar lá no dia B. Adorei, nos ajudando lá a arrecadar brinquedo para as nossas crianças. Vai até o dia 11 a arrecadação? Isso, até o dia 11. Nós temos 60 pontos de coletas. Quem tem interesse em saber onde estão os pontos de coletas podem acessar pelo site da Prefeitura. E esses brinquedos, eles passam pelo mesmo processo da campanha do agasalho. Coletamos, triagem e a gente faz as entregas. Tudo com a transparência que o cidadão porto-alegrense merece ter. Quem é que vai receber esses brinquedos, Tainá? 800 crianças, entre meninos e meninas cadastradas pela FASC e também para as casas, lares, abrigos e creches que têm interesse em receber, que cuidam das nossas crianças que estão em situação vulnerável socialmente, podem mandar para o e-mail da Prefeitura, campanha do brinquedo 2019, @portoalegre.rs.gov.br. Bom, vamos repetir porque ninguém anotou, né? Campanha do brinquedo 2019, @portoalegre.rs.gov.br. Já decorou, hein? No final a gente vai repetir aqui para não ter problema. Que tipo de brinquedo pode ser doado? Olha, como a gente lembrou lá no final de semana, até o André reforçou isso, achei muito bacana. Mesma coisa da campanha do agasalho, gente. Olha eu doação ali no canto, não é descarte. Vamos doar brinquedos em condições de uso. Brinquedos não precisam ser novos, mas podem ser seminovos. E eu achei muito legal, André, que muitas crianças estavam lá com a gente ontem doando brinquedos. As próprias crianças Deixa doando. eu dizer o seguinte até, a gente vai ter aqui na Band, ó, tá aqui a caixa, ó, deixa eu botar pro lado certo aqui. Olha só aqui que na legal. Frente. Aqui na Band, na Delfino Riete 183, um posto de coleta. Eba, que bom, que bela notícia. E aqui, ó, meu sobrinho, Rafael, mandou pra gente assim, um carrinho assim, tá bom, né? Lindo, adorei, obrigado. Dá pra gente... Como é que é o nome dele? Rafael. Rafael, muito obrado por ser um cidadão da solidariedade, do bem, tem outro, que pensa nas crianças. E tem que ver as coisas que estão boas de brincar, né? Olha, deu até fechado. Não, tem um monte de coisa aqui. Olha que exemplo. Tem um monte de coisa aqui. Quem quiser fazer, enfim, eu vou botar tudo aqui dentro. Tem um carrinho bonitinho. Eu adorava brincar de carrinho quando eu era criança, quando menino. Era meu... Vamos ver se o Benício vai gostar de carrinho também. Era a minha brincadeira favorita. Ele vai gostar. Ele gosta bastante de elefante, de leãozinho. Vamos ver se ele vai gostar do carrinho. Essa caixa vai estar aqui na Band e quem quiser pode vir aqui na Delfino Riete 183, que mora aqui perto, no Morro Santo Antônio.
quem vier aqui à Igreja Santo Antônio do Partenon participar, e depois vocês passam nos postos e recolhem. Isso mesmo, Tânia? a gente vem aqui e recolhe. São 2 vezes na semana que o pessoal da Prefeitura vai nos pontos de coletas e recolhem, levam para triagem, lá a gente seleciona o estado do brinquedo, feminino, masculino, enfim, né? E depois a gente vai começar a fazer as entregas e vamos, mesmo a transparência, vamos, através das redes sociais, demonstrar, através dos vídeos da Prefeitura, e quem tiver interesse vai estar todo o caminho no site da Prefeitura. Bom, vocês recolheram já 1.000 brinquedos aproximadamente no sábado. A gente já tem mais de 3.000 em doações, bem legal, e no dia B a gente conseguiu mais de 1.300 doações. Porque até entre os postos também tem lojas de brinquedo, outras casas, que é bem bacana. Mas te agradeço por estar aqui divulgando que a gente vai ser um ponto de coleta aqui, maravilhoso, e a gente tem, André. o pessoal aqui da Band está bem mobilizado, todo mundo tem gente com filho com 5, 6, 7 anos, que acabam... o negócio é fazer a criança desapegar do brinquedo também, né? Tem toda a história aqui, uma criança me disse lá no dia B, me fez tão feliz esse brinquedo que eu quero que também faça a mesma felicidade para outra criança. Achei tão bonito, a conscientização da criança já, E nós estamos falando de menino e menina, né? Então, as duas coisas. Quem quiser doar alguma outra coisa, precisa, Tainá, como é que... Olha, tudo que for, a gente ainda está recebendo doações ainda de agasalhos, inclusive as pessoas me perguntam se ainda podem doar, tem o Cine Municipal, que é o cabide solidário, que ele atua o ano inteiro, que é em prol das pessoas que precisam de emprego, então quem tem interesse em doar esse segmento também, quem tem interesse em doar agasalho para as crianças também, a gente direciona para todas as entidades cadastradas pela FASC, que é o sistema onde a gente tem ali a questão da seriedade da instituição, da casa, do lar, do abrigo, que é fiscalizado pela Prefeitura. Inclusive, eu faço questão de visitar para mostrar para você, cidadão porto-alegrense, para onde estão indo as doações de vocês. Porque essa eu acho que é a principal parte, né? Dar às pessoas a garantia que é o seguinte, pegou esse carrinho está tão bonitinho, vai para o filho do funcionário da Prefeitura. Não. Vai ser entregue para as pessoas que estão cadastradas pela FASC ou que mandaram e-mail, que a gente conhece o trabalho sério e a gente conhece a dedicação dessas pessoas que têm essa função de acolher, né? Da empatia e do acolhimento das nossas crianças. Bom, teve o pedágio que foi bem bacana, tem alguma outra atividade? Drive-thru, foi muito legal, né? Drive-thru. Tem uma outra atividade preparada, tem alguma coisa? Tem diversas, a gente já teve umas 6, 7 ações já do hashtag Tudo Vira Brinquedo. Começamos com um evento lá no Plaza São Rafael, que é o super apoiador nosso, com a MAC e com a personal organizer, a Fernanda Knednik. A gente fez um evento voltado para maquiagens, onde as pessoas levavam os brinquedos. Então foi muito influencer, muito blogueira, foi bem legal. Depois a gente teve o segmento das mulheres empreendedoras que abraçaram, apoiaram a causa. Teve uns 3, 4 eventos. E além disso, a gente começou já as oficinas, que a gente utiliza as bolinhas, lembra as bolinhas lá da piscina de bolinhas? As bolinhas lá da Prefeitura, da doação do agasalho. Isso, a gente utiliza. A primeira foi na Casa da Pequena Criança, que é uma escola comunitária em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre. Aqui nossa vizinha, aqui no Morro da Cruz, Morro Isso, eu estive ali, André, foi muito legal ver as crianças interagindo e criando um bonequinho através das bolinhas. Vamos lembrar o e-mail. Vamos lembrar. Para as entidades, creches, que quiserem participar. É campanha do brinquedo 2019 @portoalegre.rs.gov.br. Ou seja, para que também a sua entidade não fique de fora, né? Se tem essa necessidade, precisa de doações, não fique de fora, a Prefeitura está organizando. E eu repito, venha doar aqui na Band, Delfino Riet 183, nossa caixa está aqui disponível. Adorei, Primeira-dama, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu te agradeço. Prefeito está bem, está melhorando o ombro? Está bem, está melhorando. Já voltou a trabalhar hoje? Te mandou um beijo e um abraço, adorou te ver lá no dia B. Vamos colaborar com o município, né? O prefeito já voltou ao trabalho? Já, né? Não consegue não voltar. O médico proibiu, mas ele já estava acelerado, saiu do hospital acelerado já. Tá bom. Primeira-dama, obrigado, parabéns pela ação. André, por ser tão solidário com a gente. Obrigado, que nada. Conta com a gente na próxima. Não sei qual é, mas conte conosco. Vários, hein? Conte conosco na próxima. Olha, começou hoje o sorteio e escolha das unidades habitacionais para onde serão transferidas as famílias da Vila Nazaré, deslocadas para ampliação da pista do Aeroporto Salgado Filho. A repórter Eduardo Oliveira é quem traz as informações. Começou hoje, aqui na sede do DEMAB, o sorteio para o reassentamento das famílias da Vila Nazaré. São 2 loteamentos, o loteamento Senhor do Bonfim e o loteamento Irmãos Maristas, que juntos somam mais de 1.500 moradias. Hoje aconteceu o sorteio dos prioritários. São idosos, cadeirantes e também pessoas com dificuldade de locomoção. Essas pessoas vão ser realocadas em casas e a população em geral, então fica para quarta-feira, de 25 em 25 pessoas vão sendo sorteadas
pessoas já vão escolhendo as suas casas. Essas pessoas, então, a população em geral, vai ficar realocada em apartamentos. Eu acompanhei aqui na sede do DEMAB, é realmente muito emocionante o depoimento das pessoas, a felicidade delas em conseguir a mudança. E é muito bonito de ver esse movimento das pessoas para conseguir as suas casas. Então, aqui no DEMAB aconteceu hoje esse sorteio que segue na quarta-feira. André. O RS Acontece faz um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre a proteção da infância e da adolescência. Todos os municípios gaúchos escolhem conselheiros tutelares no próximo domingo. Em seguida, nós vamos falar como vai ser a escolha aqui em Porto Alegre. O governo do estado quita nessa segunda-feira os salários de agosto de quem recebe até R$ 3.600. Uma parcela de R$ 1.100 foi depositada hoje. Uma outra parcela vai ser paga no próximo dia 10, aí quitando os pagamentos para quem ganha até R$ 7.000. A integralidade da folha do mês passado será concluída no próximo dia 11. O calendário para a folha de setembro, que termina hoje, será anunciado na tarde dessa segunda-feira. Essa é a segunda vez, desde o início da gestão de Eduardo Leite, que duas folhas colidem. Eleitores de todos os municípios do país podem votar no próximo domingo para escolher os conselheiros tutelares das suas cidades. Aqui em Porto Alegre, são 185 candidatos disputando 50 vagas. A função dos eleitos é zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes. A presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes, Roberta Mota, está conosco aqui no RS Acontece. Qual é a expectativa de participação dos porto-alegrenses nesse domingo, Roberta? Uma boa tarde. Boa tarde. A expectativa é que a gente tenha muitos votantes e que as pessoas possam compreender a importância da participação popular nesse processo de escolha dos conselheiros tutelares. Os mandatos são de 3 anos, né? Isso. E por que é importante a cidadania votar, participar? Por que é importante? Porque todo dia a gente vê a violação de direitos de crianças e adolescentes. E o Conselho Tutelar é o órgão responsável... Abusos, bebida, violência, todo tipo. Aquela criança que está trabalhando na rua, que a gente se depara diariamente nos bares, dentro da Cidade Baixa, em todos os espaços. Das piores formas de violação, que é o trabalho infantil, que é o abuso, que é de todas as formas de violência contra a criança, violação de direitos. O conselheiro tutelar é que atua diretamente fazendo a intervenção com a família. O que eu acho bem importante nesse processo de escolha desse ano, 2019, é que não basta as pessoas, quero ser conselheiro e me candidato. Houve uma prova, uma capacitação, ou seja, só candidatos qualificados estão disputando a eleição. Isso mesmo. Desde alguns anos atrás, a gente já tem a prova do conselheiro tutelar. Essa prova, ela é feita pelo Conselho da Criança, mas todo um órgão colegiado que prepara a prova, não sou eu enquanto presidente, é todo um órgão colegiado, e ela foi uma prova em que a gente teve bastante pessoas que não passaram. E o que importa justamente é conhecer os direitos que vão ser defendidos. Então, naquela prova que ela tinha conhecimento do ECA, da legislação, de uma série de coisas, que é o que o conselheiro vai se deparar no dia a dia. Bom, vale destacar, assim, a gente está falando muito de Porto Alegre, mas a eleição ocorre em todos os municípios, então é importante que você, na sua cidade, saiba quais são os locais de votação. Aqui em Porto Alegre nós temos 10 regiões, né? Isso. 5 eleitos em cada uma delas. Isso. Como é que se dá esse processo? Como é que eu sei, por exemplo, onde eu voto, Roberto? Bom, nós temos um site disponível que ele tem aglutinado as escolas que vão atender. Diferente do processo de vereador, prefeito, governador, a gente não consegue a liberação de todas as escolas eleitorais. Normalmente o número é menor de eleitores. Até porque no outro ano a gente teve 16 mil votantes aqui no município, então esse ano a gente quer ampliar. Se a gente tiver um número grande de eleitores no próximo ano, sabe tem mais, a gente consegue buscar mais escolas. Mas nesse momento a gente entra no site e vê onde que está a nossa zona eleitoral aglutinada nessas escolas, dentro das nossas regiões, para fazer a votação. E eu voto naqueles da região ao qual eu participo. Isso. Se eu, por exemplo, um exemplo meu, eu tenho, meu colégio eleitoral é no centro. Eu vou votar para a região do centro. Eu vou escolher 5 candidatos no centro. Não adianta eu querer votar para escolas de outro bairro, outra micro-região, porque eles não estão dentro das escolhas. Eu voto em Petrópolis, por exemplo, vai ser nessa micro-região também, né? Isso. Acho que Petrópolis, mas eu vejo, uma coisa que eu acho importante dizer é o seguinte, eu vejo qual é a micro-região, isso tranquilo. Isso. Mas ele diz assim, eu voto na paróquia São Sebastião, eu vejo em qual escola está correspondendo. Isso, aí a tua zona eleitoral vai estar aglutinada numa escola correspondente. Numa escola, e para votar, só documento de identidade normal. Documento de identidade normal, como votação ou título de eleitor. Você referiu 5 votos.
votos. Eu preciso escolher 5? Não, eu posso votar em um e quando aparecer os demais eu vou anulando e aí eu consegui dar o meu voto apenas para aquele um que eu tenho maior confiança. Uma coisa que eu acho importante em todo o processo de votação é conhecer bem quem se está votando. Onde é que a gente tem hoje informações sobre o currículo, quem são essas pessoas, porque normalmente alguns são conhecidos, outros a gente não os conhece. No mesmo site que a gente pode disponibilizar, além de ter as zonas eleitorais aglutinadas, a gente também tem o mini currículo dos conselheiros. A gente pediu lá no começo desse processo de escolha, a gente tinha 52, agora a gente tem 74, então está subindo o número de pessoas. Aí depende dos candidatos mandarem eles precisam também, mandar também. A gente, na ficha de inscrição, já tem profissão, mas uma coisa importante destacar é o seguinte, todo candidato a conselheiro tutelar que passou pela prova e que fez todo o processo, ele já trabalhou, ele já atuou com criança e adolescente em algum momento, porque precisa ter essa comprovação. E outra coisa que pode ser preocupação, vai trabalhar com pessoas... Nenhum deles tem qualquer tipo de problema em folha corrida, em situações nesse sentido. Então, todos estão liberados e aptos para o exercício desse caso. Nós tínhamos apenas um problema. Esse problema, então, foi entrado com liminar via MP, que é quem cuida dessas situações, e hoje a gente não tem nenhum sob liminar com algum tipo de problema jurídico, na justiça, no caso, né? Tem alguns problemas com a prova, que aí são no processo eleitoral. Sim. Você falou, vai escolhendo um candidato, anula o outro, a votação é toda eletrônica também. É toda eletrônica, com urna eletrônica, tudo como acontece na eleição normal. Então a apuração é bem rapidinho. É bem rapidinho. E aí elegem 5 por zonas, independente de quantos candidatos tem em cada uma delas. Isso, 5 por zona, e além disso ficam suplentes, porque no período de férias, ou inclusive de vacância durante o processo de que eles estão exercendo a função, o suplente entra. Diferente do processo eleitoral para vereador, por exemplo, que tem ano que vem, não tem partidos, são eleitos os mais votados, é assim que funciona. Isso, a ideia é que sejam os mais votados e que não se tenha partido. Porque é importante, isso uma coisa é separada da outra, né? Isso não é uma questão político-partidária. Não, eu sempre gosto de destacar, o conselheiro tutelar, ele tem o mesmo papel de qualquer outro eleito, porque ele vai nos representar enquanto sociedade, mas ele não pode legislar por causa própria. Ele tem que legislar pelo interesse da criança e do adolescente, zelar pelo cumprimento da proteção da criança e do adolescente. Isso é que é importante. Isso que é importante. Não estar vinculado a nenhum outro organismo partidário nem nada. Isso mesmo. Roberta, só para repetir, qual é o site onde estão as informações? A gente consegue disponibilizar embaixo, porque ele é um drive, então a gente consegue colocar na tela logo em seguida. Mas é no site da prefeitura, tá? No site da prefeitura tem todos os links, porque como ele é um drive, ele vai te levar para o mapa e leva tudo onde está. Se entrar, portoalegre.rs.gov.br, isso. Entra lá e consegue viajar pelos Isso, tem vários regiões. Links para poder entrar e ver direitinho qual a zona eleitoral, qual o currículo dos candidatos e assim vai. Expectativa de anúncio dos vencedores na noite de domingo? Na noite de domingo, mais para o final, assim. Quando é que é a posse dessa turma nova? Dia 10 de janeiro. 10 de janeiro. 10 de janeiro. E aí fica até 2023. Isso. E aí tem uma nova eleição em 22. Nova eleição e a gente espera que com muito mais votantes, com muito mais zonas eleitorais abertas. Pois vamos fazer esse desafio, né? Só 16 mil é muito pouco para cuidar das crianças e adolescentes de Porto Alegre. E tem uma coisa que é importante, a gente costuma achar que a eleição do Conselho Tutelar não nos atinge, mas eu sempre uso um exemplo que ele é muito básico. Se a gente mora num condomínio de classe média alta, onde a gente vê sucessivamente adolescentes bebendo e que todo mundo acha normal, quem que a gente vai chamar? A Brigada Militar não vem, o Conselheiro Tutelar é o nosso representante em garantia de direitos naquele espaço. Ou seja, muitas vezes as pessoas acham que são apenas para crianças que estão em vulnerabilidade, da periferia. Não é. Ele pode entrar em qualquer região, em qualquer zona que a gente chama assim, e é importante que a gente perceba que não é só na violação. O conselheiro tutelar também pode trabalhar na proteção e prevenção. Horário das urnas abertas, às 8 às 5? Isso, horário de votação. De eleição normal. Vou só verificar qual é a minha escola, domingo estou lá votando. A gente espera que muita gente possa votar, a gente vê, então, vamos votar todo mundo, porque eu acho que a sociedade precisa se envolver nessa causa. Nessa semana aqui no programa vamos voltar a falar sobre isso, para mostrar o papel do conselheiro tutelar, que eu acho que é importante as pessoas terem bem claro. Obrigado, Roberta, por estar com a gente. Olha a hora do intervalo, depois uma homenagem aos jornaleiros. Hoje é o dia deles, nós já voltamos. Sabe aquele profissional simpático que lhe espera na esquina com o metro na mão para fazer o seu dia melhor? Hoje é o dia dele, está sentado aqui do meu lado, o dia do jornaleiro. O nosso entrevistado é o Luiz Carlos Pinheiro Inácio, que é promotor do metro, e junto com ele
Então, o pessoal que trabalha para ele, o Maicon Bock, que é editor do Metro, e o Felipe Oliveira, que é o coordenador de entrega. Como é que é essa tua rotina todo dia lá de promotor, né? Que no Metro não tem esse negócio de jornaleiro. É, né? promotor, exatamente. A nossa rotina de mim e de demais colegas, né? São mais ou menos 30 colegas em vários pontos de Porto Alegre, para fazer a distribuição do Metro, que chega mais ou menos no cada seu ponto, né? Às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. 6 horas da Que horas manhã. tu tá lá na esquina, Inácio? 5 para 6, 10 para 6 eu já estou E o pessoal lá. já te conhece? Tem gente que te Já, espera todo dia? Tudo. Como é que se prepara essa equipe, hein, Felipe? Nossa, hoje a gente já está com o jornal já há bastante tempo aí na rua, né? O Metro vai fazer 8 anos, então o pessoal já está mais acostumado já a lidar. Então o jornal hoje E o grupo está há saindo. bastante tempo, essa equipe tem Tá, muita rotatividade e tal. Exatamente. No começo tínhamos muita, agora está bem tranquilo. Está há quanto tempo, Inácio? 6 anos. 6 anos? Seis Tu anos tem já. quanto tempo de Metro, Michael? Eu tenho 8 anos. Está quase junto com o Inácio. aí. Exatamente. Começamos quase juntos. Quase juntos. Quando vocês estão na redação produzindo o jornal, se pensa no trabalho que eles vão ter que ter na rua na hora da distribuição? Sabe que todo dia eu pego a capa do jornal e vou fazer a previsão do tempo ali, a previsão, se vai ter chuva ou não. E a gente sempre fica um pouco ligado se a gente vai ter alguma ação especial, se vai ter distribuição de algum brinde, alguma coisa assim, porque isso impacta no trabalho deles, né? Sim. A gente sabe que quando chove ou está muito frio ou muito quente, isso atrapalha o trabalho deles, né? Que estão nas Tem uma ruas, coisa que tu assim. me contou. Eu, por exemplo, sou colunista do Metro, tá? Amanhã tem minha coluna. Mas não é minha coluna quem mais recebe carta no Metro. Quem é que recebe carta no Metro, Michael? Por um lado, também eu já falei para o pessoal em algumas reuniões de fim de ano, assim, a gente faz o jornal, faz matérias, está sempre buscando notícias, coisas em primeira mão para os nossos leitores, mas quando chega o e-mail dos nossos leitores, a maioria é para elogiar o trabalho de pessoas como o Inácio, que está sempre na rua, né? Isso é muito comum. Que hoje está representando todos os Todos, nossos promotores. não, o Inácio está aqui é um, né? Porque não dá para a gente colocar a gente todos tem aqui. 35, André. É, aqui. exatamente, 35 35 colegas aí. É. Conta alguma boa história de rua aí, Inácio. As histórias, é o seguinte, assim, todos os dias tem uma história. Todos os dias nós escrevemos a página do Metro, do dia a dia nas esquinas, né? Senhoras, senhores de idosos, né? Crianças com a mãe, né? Indo para a escola também, eles que pegam o Metro, né? Então eles têm colorados, tem gremistas, né? Então Gremista gosta de pegar depois que o Inter ganha e Colorado gosta de pegar todos depois gostam, que o Grêmio todos. ganha. A edição é rapidinha, né? Então falta exemplares. Tem um dado interessante, André, que depois de dias de jogos, o jornal tem uma procura muito maior do que nos outros dias. É verdade. Isso Exatamente, o pessoal sente muito na rua. O jornal termina mais cedo. Não Sim, sei se o termina. pessoal... Tá, agora eu quero saber o seguinte, esse jornal está na tua mão aqui, Sim, tá? senhor. Felipe chega e pega o jornal, é o último, e eu quero o jornal, como é que eu fico depois? Olha, meu senhor, desculpa, eu estou aqui desde as 6 horas da manhã. Amanhã o chega senhor mais vem um cedo. pouquinho mais cedo, né? Então é o seguinte, assim, ó, aí eu sempre procuro dar o jornal em mãos, né? Ó, Aqui, senhor, um bom dia. dobradinho. Dobradinho assim, ó, bom dia, senhor, passe bem, um bom trabalho, né? E seja feliz. Aliás, o Metro está destacando aqui hoje, no Vermelho Nunca Mais, né? Que é o programa novo, o Me Poupe, que estreia hoje à noite aqui na tela da Band para a gente que está enrascado. Né? É bom. O pessoal tem curiosidade sobre o conteúdo do Jornal do Dia? Te perguntam? Pergunta. Tem gente que pergunta assim, eu entrego o jornal, como diz o Mike, né? Após o jogo, né? Como é que foi o jogo? Eu já tenho que dizer como é que foi o jogo. Então, tu tem que ler o Metro. Eu já tenho que ler o Metro. Dá tempo de ler antes? Alguma coisa dá pra gente. Entre um sinal vermelho e outro ali. Com certeza, a gente já vai pesquisando ali. Tal página tem um assunto importante, leia. Então, se é importante, eu achei importante, com certeza, né, o simpatizante vai achar. O que eu tenho inveja, Maico, na verdade, é desse uniforme, entendeu? Que a gente trabalha aqui, não tem uniforme para trabalhar e todos estão facilmente localizados na rua, né? Não, a distância, né, o pessoal já procura nós, já nos vê, né, a distância. Mesmo com chuva, né, tudo, né, então é bem identificado o uniforme. Qual é a vinculação da redação com esses promotores de venda, Marco? Pois é, a gente... Porque vem pauta também deles para você. Claro, às vezes chega alguma coisa, né, pela observação do Felipe, que circula muito, né, o Felipe é o coordenador de distribuição e circula, né, para acompanhar como é que está sendo esse trabalho, então, eventualmente chega alguma coisa, principalmente urgências, né, um acidente, alguma coisa que ele flagrou na rua, manda para o nosso grupo interno. Exato. Não, porque na verdade, são claro, olheiros que estão disparados, né, além de mim, a gente tem mais um supervisor de rota que cuida, né, fora toda a galera que já conhece. A tua rotina de manhã é circular
circular entre essas pessoas? Isso, a gente olha, vê se está todo mundo ok, se alguém precisa de alguma coisa, como é que está a questão do jornal, cada um tem uma quantidade específica que fica, tem um que sai mais rápido que não, às vezes um ponto está mais fraco que o outro, a gente tira de um, bota para outro. Aí faz assim, a redistribuição dos jornais. Exatamente. Teu ponto é concorrido ali, Guete... Bem concorrido. Ali sempre... É na Guete com o Mostardeiro? Não, com a 24 de outubro e a Guete, exatamente. Então, e tu fica em que sentido normalmente? Na Guete ou na 24? Eu fico sempre na 24 com a Guete, ali. E aí tu distribui nas duas, dos dois, só na 24? Só na 24, porque não dá tempo, né, senhor? Tu não consegue passar para o outro lado? Não dá tempo porque daí já fecha o sinal, daí não tem como passar para um outro. Então... É mais tu que oferece ou as pessoas que pedem? Não, de primeiro, antigamente, né, como a gente estava conversando, né, quando começou o metro, a gente tinha que oferecer, tinha que correr. Hoje não, as pessoas correm para pegar o seu jornal, como o senhor diz, para não ficar sem. Né? Para não ficar sem. O que eu acho muito bacana é quando a gente circula, pega um táxi, pega um transporte por aplicativo e o metro está sempre lá dentro, né? Por quantas mãos o metro circula aí, Mike? A gente tem umas pesquisas assim que mostram que até 4 pessoas leem um exemplar. Uma edição. Que é um pouco diferente assim, né? Eu já trabalhei em outros jornais também que tinham assinaturas. O metro é um pouco diferente desse perfil, que como a pessoa recebe o jornal gratuitamente, ela não cria um vínculo com aquilo, ela não está pagando pelo produto, né? Então, a informação circula, né? A pessoa recebe, terminou de ler, passa para uma outra pessoa, um colega de trabalho, ou deixa num local. É muito comum a gente chegar em um consultório médico, por exemplo, e alguém deixou o jornal lá, porque alguém chegou com o jornal, deixou... Né? E fica, ele vai circulando e alguém pega e vai... A gente tem até um aviso na capa, né? Recicla a informação, né? Passa o jornal adiante, depois a leitura, né? Felipe, quem quiser entrar para essa equipe... Tá lotado. Tá lotadíssimo. Antigamente... Tu não abre tua vaga, Inácio? Não. Alguns chegam lá, como é que a gente faz para trabalhar no metro? Tem vaga? Eu digo, tem só a minha. Eu não vou sair. Não tá pensando em sair. Você é feliz com o que faz, Inácio? Graças a Deus, sou feliz. Eu trabalho feliz, né? Porque se o senhor se dispõe a sair, se acordar às 5 horas da manhã para fazer um trabalho desse, eu sempre digo assim, já que vai feliz. Tem que sair com já que chegou, tem que entrar com um sorriso no rosto. Já que chegou para trabalhar, chegue bem, bem-humorado e trabalhe bem, né? Encontro amanhã às 6 horas na esquina da 24 com a Guete. Olha lá, você pode ir lá pessoalmente, agradecer o Inácio. Obrigado, Inácio, parabéns pelo teu dia, Felipe. Eu que agradeço. Obrigado. Michael, um abraço. A edição de hoje do RS Acontece fica por aqui. Você tem outras notícias às 10 para 7 da noite no Band Cidade. Ótima tarde para você. Até amanhã, 1h30 da tarde.